Você já ouviu falar a expressão espinho na carne do apóstolo Paulo? Lá na carta de 2 Coríntios, capítulo de número 12, traz um relato do apóstolo Paulo falando que ele tem um espinho na carne. E eu gostaria de falar com você de pelo menos 3 hipóteses desse espinho na carne. O que seria esse espinho na carne? Eu gostaria de fazer a leitura com vocês da segunda carta de Coríntios, capítulo de número 12, lá do verso de número 7, ao qual estamos tratando. Ele diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, algumas pessoas criam algumas polêmicas ou até mesmo pontos de divergência a respeito deste espinho na carne, essa famosa expressão espinho na carne. Tem alguns que vão dizer que esse problema ele tem a ver com um problema de vista, onde o apóstolo Paulo poderia ter adquirido alguma inflamação nas vistas, alguma perda de vista, e essa perda de vista veio causar a necessidade até mesmo de um escriba para escrever para ele. E quando ele manda a carta à igreja de Gálatas, ele vai dizer que, com grandes letras. Então, aqui dá uma ideia de que o apóstolo Paulo pudesse ter algum problema de vista e houvesse a necessidade de um escriba. E talvez pudesse ser esse espinho na carne que o apóstolo Paulo está falando. Outros acreditam que pode ser um remorso. O apóstolo Paulo perseguiu a igreja antes dele ser apóstolo. E ao perseguir a igreja, ele participou de prisão e morte de muitas pessoas. E por isso, alguns acreditam que pode ser esse espinho na carne que vem para esbofetear ele. São as lembranças que vêm para a mente dele. E que isso poderia gerar no apóstolo um grande remorso por saber que ele foi um dos influenciadores na morte ou prisão de alguns. E nós temos o terceiro ponto, que eu creio que possa ser o mais correto ou mais plausível. Esse ponto, ele vai falar sobre esse espinho na carne, essa expressão espinho na carne, ela se referir a perseguidores, a opositores. A Bíblia, os hebreus, ao longo da história, desde lá do Gênesis, eles enfrentaram muita oposição, enfrentaram muita perseguição. E eles, ao longo da escrita dos livros, vão citando alguns pontos. Lá em Números, capítulo de número 35, verso de número 55, vai nos dizer: mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas, e apartar-vos-ão na terra em que habitardes. Lá em 2 Samuel, capítulo de número 23, verso de número 6, diz assim: porém, os ímpios todos serão como os espinhos, que se lançaram fora, porque não se pode tocar neles. E Ezequiel, capítulo de número 28, verso de número 24, vai falar assim: para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Irmãos, para os hebreus, essa expressão espinho na carne, seria referente a uma pessoa, a ser um opositor, a ser um perseguidor do povo de Deus, do povo de Israel. E eu creio que Paulo, por ser hebreu, por ter também os costumes hebraicos, também pode ter usado essa expressão muito comum entre eles. E é algo que eu creio que possa finalizar, sendo bem plausível essa nossa ideia, é que o contexto imediato do capítulo de número 11, lá do verso de número 24, vai dizer assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos uma, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Então,
ao ler o capítulo de número 11, que é o contexto imediato do capítulo de número 12, nós vemos Paulo falar sobre perseguição, sobre ser perseguido por tanto as pessoas de dentro da igreja, de dentro dos judeus, como os de fora, tanto daqueles que estavam na cidade como os de fora. Então Paulo está falando aqui de perseguição. E ele entra no capítulo de número 12 e ele vai falar sobre esse espinho na carne. O que nós podemos ter como importante aqui, ou para mim o que é mais importante, não é nem o que é o espinho na carne, se é um problema de vista, se é remorso, ou se é até mesmo a oposição e perseguição dos judeus. Mas o que me destaca, o que eu quero trazer de destaque, é lá no verso de número 7, logo no iníciozinho ele fala assim: e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações. Então o apóstolo Paulo ele demonstra ser uma pessoa muito cheia da presença de Deus, de intimidade com Deus, ao ponto de dizer que uma perseguição, um sofrimento, uma enfermidade, algo que viesse contra ele, era para que ele não viesse se exaltar no que Deus estava fazendo na vida dele. E eu creio que esse deve ser o maior exemplo de nossas vidas. Entender que tudo que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Fique com essa palavra e comente aí, fale nos comentários o que você achou. É o problema na vista? É remorso? São opositores? Ou se você tem até uma outra teoria? Bota aí nos comentários, participa. Fique com Deus e seja abençoado.